Mais do que a criança estar pronta, quem tem que estar pronta é a mãe. Relato de desmame. O Matias tem 2 anos e há quem diga que é criança dá sinais. O meu até agora não deu. O Thales e o Theo eu tirei com 1 ano e meio. E eu tentei tirar com 1 ano e meio o Matias e não deu certo. Por quê? Porque mais do que a criança estar pronta, quem tem que estar pronta é a mãe. Eu falo isso porque a criança é muito adaptável, mas é a gente que se sabota. Eu cedi a primeira vez, fiz igual eu fiz dos meninos, coloquei micropólio no peito, falei que tava dodói, e o Thales e o Theo foi até fácil. Do Matias ele pediu, e ele chorou, e ele pediu, e ele chorou, e eu dei. Isso que ele com 1 ano e meio. Agora ele tá com 2 anos. E eu falei, não, vou começar 2026 tirando ele do peito. Ele esqueceu o micropólio em casa, então meu marido achou boldo, e eu passei boldo no seio. Aí ele colocou a boca, fez eca e soltou. Falei, ok, vai ser assim. Quando chegou na noite, Quando chegou a noite, ele começou a chorar que ele queria o peito. E aí eu falei, eu tava com o boldo ainda, que eu tomei banho, lavei o boldo, amassei e coloquei no seio. Eu falei, eu vou dar o peito pra ele, com ele dormindo, que ele já vai entender, né, mesmo dormindo, que tá ruim e não vai querer. Pois bem, gente, eu dei o peito pra ele e ele mamou mesmo com o boldo. Ontem, a minha tia trouxe esparadrapo, então eu coloquei no seio e comecei a falar pra ele que estava dodói. E ele passou o dia sem me pedir. Mentira, ele me pediu, mas eu não dei, mostrava pra ele, ele falava dodói, eu falava dodói, e ele até teve uma hora, tadinho, que ele chegou, o sono bateu, ele não ia ter o peito, que ele só sabe dormir no peito, comigo, né, na escolinha ele dorme sem. Então deu sono nele, ele foi lá pra sala assistir TV com as crianças e acabou dormindo no chão da sala. Peguei ele, coloquei no colchãozinho tável. E até então tava dando certo. Quando chegou de noite, eu não sei fazer ele dormir sem estar no peito. Ele começou a dar trabalho chorando e querendo fazer arte com as crianças. E já tava na hora dele dormir, ele já tava com sono e ele não queria vir. Aí foi onde eu falei, quer saber? Eu vou dar esse peito só pra ele dormir. A minha avó falava uma coisa e é verdade. Quando você for tirar, tira e não dá. Eu fiquei com dó e eu queria dormir, vou ser bem sincera. Falei, esse moleque vai chorar a noite inteira e eu quero dormir. Vou dar o peito só à noite. Eu não dormi, porque quando eu dei o peito, ele quis tirar todo o atraso do dia. Ele passou a noite inteira pendurado no peito, com um sono horrível, eu sem dormir também. Chegou uma hora que eu fiquei nervosa e aí eu falei, para! Porque ele tava mesmo no peito, ele tava chorando, ele tava manhoso. Aí ele olhou pra mim, sentou, me pediu água. Eu dei água pra ele, aí ele voltou a dormir. Aí agora de manhã, ele dormindo, ele fez mamá, mamãe, mamá, e apontava pro seio. E eu tô com dó, mas agora eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu continuo esse desmame, mas agora realmente colocando o esparadrapo e não dando de jeito nenhum e passando noites em claro. Ou se eu tento dar de dia e de noite, tento não dar de dia e de noite eu dou, mas eu já vi que isso não vai funcionar muito bem. E é o meu 3º filho. Mas os outros 2 eu tirei com tanta facilidade. Eu simplesmente acordei um dia e tirei. Eu era mais nova. Um eu tinha 23 anos, outro eu tinha 26, hoje eu tô com 33. E o que eu tiro disso é que quanto mais velha a gente fica, mais boba a gente fica. E eu acho que quanto mais velho a criança fica, é pior de tirar, porque eles tinham 1 ano e meio e não foi sofrido do jeito que foi agora. Está sendo agora. E me fala aí, como que tá sendo aí? Você tá conseguindo? Você conseguiu fácil? Se você fez o desmame gentil, como que foi? Ou se você foi que nem o Thales e o Theo, que só arranquei isso aí, no modo raiz, como minha avó ensinou. Bom, eu venho contar. Mas é isso. Meu nome é Bruna Torte, eu tenho 33 anos, sou casada, tenho 3 filhos meninos e tô na saga do desmame.